Você já sentiu que está forçando uma peça de quebra-cabeça que simplesmente não encaixa? Muitas mulheres estão a um passo de casar com o próprio erro porque confundem a vontade de Deus com a pressa do coração. A pergunta é: você tem coragem de descobrir se o homem que está ao seu lado hoje é uma bênção ou um aviso de livramento? Se você ignorar o que vou te revelar agora, poderá carregar uma frustração que nenhum anel de ouro será capaz de esconder. Fique comigo, pois hoje você vai aprender a ler os sinais de Deus para nunca mais entregar seu futuro nas mãos de quem só veio para te destruir. Sinal 1. A inquietude que não cala. Sabe aquela sensação estranha no estômago quando você pensa no futuro com ele? No mundo cristão, muitas vezes tentamos espiritualizar tudo, mas esquecemos que o Espírito Santo habita em nós e fala através da nossa paz. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Se a paz foi embora, o jogo deveria parar na mesma hora. Muitas mulheres confundem atração física com confirmação divina. Ele pode ser gentil, frequentar a igreja e ter um bom emprego, mas se você precisa se esforçar para se convencer de que é ele, algo está errado. Deus não é autor de confusão. Se o relacionamento te traz mais ansiedade do que descanso, esse é o primeiro grande sinal de alerta. Lembre-se da história de Abigail e Nabal. Ela era uma mulher sensata casada com um homem insensato. Muitas vezes, o aviso de Deus vem como um desconforto que você não consegue explicar, mas que tenta ignorar para não ficar sozinha. Não confunda a calmaria da zona de conforto com a paz que vem do alto. Se você tem que sacrificar a sua consciência para manter esse homem, você está sacrificando a sua própria bênção. Mas o sinal mais perigoso não é o que acontece dentro de você, e sim como ele se comporta quando ninguém está olhando. Sinal 2. O fruto que aparece nas frestas. Você já ouviu que o lobo se veste de cordeiro? Mas o que ninguém te conta é que o disfarce sempre cai quando as coisas não saem como ele quer. Muitas mulheres se deixam levar por palavras bonitas e versículos decorados, mas esquecem de olhar para os frutos. Jesus foi claro: uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Observe como ele trata as pessoas que não podem oferecer nada a ele: o garçom, o motorista ou até a própria mãe dele. Se ele é um príncipe na igreja, mas é impaciente, grosseiro ou arrogante em casa, você não está vendo o caráter dele, está vendo um personagem. O homem que Deus tem para você não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser moldável pelo Espírito Santo. Muitas vezes, Deus permite que você veja um pequeno acesso de raiva, uma mentira boba ou um comportamento desonesto logo no início. Não ache que isso é um detalhe que o casamento vai curar. Casamento não é hospital, é lupa. Ele aumenta tudo o que já existe. Se ele não demonstra o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade agora que quer te conquistar, imagine quando ele se sentir dono da situação. Mas, se o caráter dele parece bom, você precisa olhar para o próximo sinal, porque ele revela se vocês estão caminhando para o mesmo destino. Sinal 3. O jugo desigual de propósito. Muitas mulheres acreditam que o jugo desigual se resume a um crente namorar alguém que não é da igreja. Mas o buraco é muito mais embaixo. Você pode estar sentada no mesmo banco de igreja que ele, mas se vocês estão caminhando para direções opostas, o naufrágio é garantido. Deus tem um propósito específico para sua vida, e o seu futuro marido deve ser um facilitador desse destino, não um obstáculo. Se ele ridiculariza seus sonhos, se ele não apoia o seu ministério, ou se os valores de vida dele são baseados apenas em conquistas terrenas enquanto você busca o reino, cuidado. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pense na história de Sansão e Dalila. O problema não era apenas a diferença de fé, mas o fato de que os objetivos de vida eram conflitantes. Enquanto um deveria proteger o povo, a outra queria apenas o lucro e a manipulação.
Se você precisa se diminuir para caber na vida dele, ou se precisa abandonar o que Deus colocou no seu coração para manter a harmonia do casal, esse homem não é um presente, é um sequestrador do seu destino. Mas existe um sinal ainda mais silencioso que acontece dentro da sua própria casa e que você pode estar chamando de perseguição, quando na verdade é proteção. Sinal 4. A voz das testemunhas que Deus colocou na sua vida. Você já percebeu que, quando estamos apaixonadas, parece que o mundo inteiro está contra nós? Muitas vezes chamamos de inveja ou falta de entendimento, o que na verdade é a misericórdia de Deus usando a boca de outras pessoas. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Se as pessoas que te amam, que oram por você e que têm discernimento espiritual, sua mãe, seu pastor ou aquela amiga de fé, estão com um pé atrás, não ignore. Deus raramente fala apenas com você quando o assunto é algo tão sério quanto o casamento. Ele usa o corpo de Cristo. Se o seu namorado evita estar perto da sua família, se ele se esquiva de prestar contas ao pastor, ou se ninguém que realmente te conhece aprova essa união, abra o olho. O inimigo adora isolar a ovelha para que ela não ouça os avisos do rebanho. Lembre-se, quem está de fora vê o que a carência nos impede de enxergar. Se você precisa esconder detalhes do comportamento dele para que os outros não falem mal, você já sabe que há algo errado. Deus não constrói nada na base do segredo ou do isolamento. Se o seu relacionamento sobrevive apenas em uma bolha, longe dos conselhos sábios, você está caminhando para um abismo. Mas o último sinal é o mais impactante, porque é o próprio Deus fechando a porta na sua cara. Sinal 5. As portas que a providência insiste em fechar. Você já sentiu que está empurrando uma porta que Deus, lá do outro lado, está tentando trancar? Muitas vezes a gente confunde luta espiritual com livramento divino. Você ora, jejua, pede a bênção, mas parece que tudo conspira contra. São brigas sem motivo, desconfianças que surgem do nada ou obstáculos financeiros e familiares que nunca se resolvem. A verdade dói, mas precisa ser dita. O que Deus não abençoa, Ele não sustenta. Se você precisa fabricar milagres para esse relacionamento avançar, ou se sente que está carregando o namoro nas costas sozinha, pare agora. Deus não é autor de confusão. Quando Ele prepara um encontro, as coisas fluem, a paz reina e as portas se abrem com naturalidade. Lembre-se de Jonas. Ele tentou fugir do propósito de Deus e acabou em uma tempestade. Muitas vezes o caos que você está vivendo nesse relacionamento é a tempestade de Deus para te fazer pular do barco antes que ele afunde com você dentro. Não confunda a sua teimosia com perseverança cristã. Insistir em alguém que Deus já sinalizou que não é para você é pedir para colher lágrimas no futuro. Mas a pergunta que fica agora é: o que você vai fazer com tudo isso? Ouvir tudo isso dói, eu sei. Mas sabe o que dói mais? Passar 10 anos tentando consertar um homem que nunca quis ser mudado por Deus. Muitas mulheres estão vivendo um inferno no casamento hoje porque no namoro elas escolheram a própria vontade em vez do aviso do Espírito Santo. O frio na barriga que você sente agora não é paixão, é o seu espírito gritando por socorro. A pergunta que você precisa responder com honestidade brutal é: você prefere a dor de um término agora ou a tragédia de um divórcio daqui a alguns anos? Deus não te deu esses sinais para te deixar triste, mas para te manter livre. Ele não quer que você aceite migalhas de atenção de quem nem sequer conhece o valor do altar. Se você sente que está forçando uma peça de quebra-cabeça que não encaixa, pare de se machucar. O que Deus não abençoa, Ele não sustenta. Às vezes, o seu homem dos sonhos é, na verdade, o maior obstáculo entre você e o propósito que Deus tem para sua vida. Não tenha medo da solidão temporária, tenha medo de uma companhia que te afasta da eternidade.
Você é filha do rei, e uma princesa não se contenta com menos do que um homem que a trate como a herdeira da promessa que você é. Se este vídeo foi o sinal que você pediu a Deus em oração hoje, não saia daqui sem selar esse compromisso. O inimigo quer que você esqueça tudo o que ouviu assim que fechar essa aba, para que você continue cega e vulnerável. Mas se você quer blindar o seu coração e nunca mais ser enganada por sentimentos falsos, clique no botão de inscrever-se agora. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está entrando em um exército de mulheres que decidiram não aceitar nada menos do que o melhor de Deus. Ative o sininho, porque o próximo vídeo pode ser a resposta que falta para o seu próximo passo. Comente aqui embaixo, eu escolho a paz de Deus, para que eu saiba que você decidiu ouvir a voz do Pai. Não deixe o seu futuro nas mãos do acaso, entregue-o nas mãos de quem te ama de verdade.